A gente tem vários tipos de cansaços. O cansaço físico, ele nos esgota, ele nos estafa e ele pode provocar severas doenças se a gente não correr atrás de recuperação. Mas quando eu ouço Jesus falando pela fé, porque eu não estava lá para ouvir, mas quando eu leio Jesus convidando as pessoas, tem duas perguntas que eu preciso fazer. Quem era essa audiência para a qual Jesus falava? E que sociedade era aquela para a qual Jesus falava? A audiência dele, se você fuçar nos textos hebraicos, gregos, teológicos, se você pegar os melhores estudiosos, vai chegar basicamente no mesmo grupo ou nos mesmos grupos de pessoas, porque a gente não tinha um grupo uniforme quando ele fala. Eu tenho aqui gente comum, pescador, camponeses, agricultores, que era a grande massa nesse momento. Mas eu tenho nessa gente pessoas pobres, muito pobres. Pessoas que, pela sua condição econômica e social, você tinha nesse grupo, provavelmente, pessoas endividadas, com dívidas tão severas, que algumas delas tinham as suas propriedades correndo o risco de ser perdida. Talvez, nesse grupo, no pessoal que me assiste em casa, existam famílias, pessoas que já passaram pela experiência amarga de perder uma propriedade por dívida. Talvez tenha gente nesse grupo enfrentando esse dilema agora, na sua vida pessoal. Talvez tenha nesse grupo gente que não está suportando pagar o aluguel. E olha para os preços e vê que tudo está aumentando e não sabe para onde vai mudar. E tem que cuidar de uma esposa, de filhos, de cachorro, de pet. Talvez. Nesse grupo, você encontrava também pessoas extremamente acometidas por enfermidades, todos os tipos. Você encontrava pessoas oprimidas por demônios, por entidades espirituais, nesse grupo para o qual Jesus falou. Que tipo de sociedade era aquela? Era uma sociedade dividida. Aqui no topo você tinha Império Romano, imperador e elite romana. Você tinha também nesse topo governadores e autoridades. Você tinha ali, nesse momento, famílias aristocráticas, topo. Você tinha também no topo religioso, sacerdotes, famílias sacerdotais. Você tinha fariseus, escribas. Na grande massa, em outro nível, você tinha esse povo que eu falei no início, camponeses, agricultores, pescadores. E aqui embaixo, na última colocação, no último lugar nessa escala, você tinha pobres, muito pobres, viúvas, órfãos, crianças, gente que está ali, amíngua, gente que está sendo esquecida, gente marginalizada. E Jesus olha para essa gente, nessa sociedade, e ele fala exatamente isso: vinde a mim. Esse texto de Jesus, quando você pega o capítulo 11 e abre o capítulo 11, a gente encontra o amigo dele. Para ele, Jesus, falar o que ele falou não é simples. O amigo dele, o brother dele, João Batista, numa prisão. E João Batista, numa prisão, chama 2 dos discípulos dele, discípulos de João, e manda ir até Jesus fazer a seguinte pergunta. Pergunta para ele se ele é o Messias, ou se a gente deve aguardar outro.
Os caras vão e perguntam. A resposta de Jesus é tremenda, está tudo aqui no capítulo 11. Digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos enxergam, os coxos andam, aos surdos os ouvidos são abertos, os mortos ressuscitam. Eu gosto demais de saber que a pergunta de João Batista está no cânon aprovado, sagrado e inspirado. Sabe por quê? Porque João Batista é o precursor de Jesus. É o cara que quando Jesus está chegando no Jordão, ele fala, ó, vem vindo um aí, ele é mais poderoso do que eu, ele não vos batizará com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Por que eu gosto de saber que isso está no cânon? E acho que você vai gostar também. Porque se um cara com a unção, o comprometimento, a renúncia, a entrega de João Batista teve dúvida se Jesus era o Messias, eu posso ter dúvida. Se João Batista fala, pergunta para ele se é ele mesmo, porque eu tô lascado, eu estou numa prisão, e João Batista vai terminar com a cabeça decepada. Eu, pastor Ed, muitas vezes eu me coloco de joelho ao pé da minha cama, com a Rei que está ali atrás, confessando as minhas dúvidas. Eu sou igualzinho vocês, igualzinho você aí na audiência. Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu vou ter que continuar lutando e brigando sozinho. Senhor, essa injustiça que fizeram com a gente, eu tenho que suportar isso. Poxa, Senhor, mas eu estou tentando fazer tudo certo e está dando tudo errado. João Batista fez uma pergunta honesta, uma pergunta sincera da alma dele, e Jesus dá uma resposta incrível. Falem para João o que vocês estão vendo e ouvindo e testemunhando. O texto avança no capítulo 11, e ali o texto vai falar de duas cidades que Jesus fala, ai de ti, Corazim, Betsaida, puxa, não deu para realizar muitos milagres aí. Ou seja, a audiência de Jesus, a sociedade de Jesus era essa, gente sofrida, gente pobre, gente lascada, gente que se achava. E quando você passa desse texto e abre o capítulo 12, Jesus está andando com os discípulos dele num milharal, e os caras estão com fome, e é sábado, e eles vão colher milho para matar a fome. E os discípulos são criticados. E Jesus fala, calma aí, gente. Vocês não sabem o que foi feito por Davi com os pães da proposição. Ele não podia comer, mas ele estava com fome. Deixa eu falar para vocês, o Filho do Homem, ele é Senhor até do sábado. Ele é o nosso descanso. E é para essa gente que ele olha com compaixão e ele diz, vinde a mim. Uma sociedade que dizia para aquele povo, você não é digno, você tem que ser melhor, você tem que mudar o seu jeito, você tem que se qualificar, senão você não se aproxima de Deus. Essa sociedade que ouvia isso da religião oficial, Jesus olha para essa gente que não era qualificada, que não merecia, e fala, vinde a mim. Isso faz toda a diferença. É Ele chamando. Vinde a mim. Esse texto, ele me faz tremer todas as vezes que eu olho para ele. Porque a gente cansa. Nós estamos numa sociedade cansada, possivelmente na sua igreja, de onde você vem.
Existem famílias, existem pessoas, existem consagrados, talvez o seu pastor esteja cansado. A gente vive numa sociedade que corre muito, que luta muito, que busca muito, que quer muito, ela cansa. E aí Jesus faz esse convite incrível: vinde a mim. E olha como ele continua, deixa eu ler para você. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A promessa, ela é tão simples, mas ela é tão profunda. É tão legal saber que, apesar dos monstros e gigantes e coisas impossíveis que eu estou enfrentando, Jesus está olhando para mim e falando assim: Ed, calma, para de lutar sozinho, Ed. Ed, a tua força é pífia, a tua força não vai a lugar nenhum, Ed. Vem comigo. Você está cansado, você está sobrecarregado. O sobrecarregado aqui você está carregando uma carga muito acima das suas forças. E Ed, eu vou te dar descanso. E tem gente aqui precisando de descanso. Tem adolescente aqui que está precisando descansar. Tem gente aqui que precisa descansar das suas angústias, das suas ansiedades, dos seus projetos, das coisas que nunca acontecem e que parece que estão tão longe. E Jesus está falando para mim e para você: vinde a mim. Vinde a mim. Alivie o peso. Eu vou dar descanso para vocês. Porque Ele pode. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é absoluto. Porque Ele é suficiente. Porque Ele manda.